Olá, graça e paz, muito boa noite a todos e a todas. Prazer estarmos juntos mais esta vez para junto compartilharmos a palavra do Senhor. Essa semana encerrando, um friozinho agradável, não é? Hoje não está tão frio. E nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, a graça e a misericórdia do Senhor tem estado ao nosso lado. Hoje o irmão Zé Vitor está aqui com a gente, não é? Vai participar conosco aqui. Meu nome é o pastor Fabiano Veloso e nós vamos ter um nosso momento com Deus. As nossas reuniões presenciais de sexta-feira estão restringidas, nós não estamos nos reunindo presencialmente na igreja, na Presbiteriana Renovada, daqui de Rio Preto, na Vila Romana. Então, às sextas a gente faz esse momento com Deus aqui, essa reflexão bíblica. E no domingo a gente tem o culto presencial. Esperamos que logo as coisas se normalizem para voltarmos a ter todas as nossas reuniões, a nossa escola bíblica, o nosso culto de domingo, o culto de sexta. E assim tenhamos mais oportunidade de estarmos juntos cultuando ao Senhor. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos ter um louvor com o irmão Zé Vitor, antes da nossa meditação na palavra do Senhor. Vamos orar? Deus amado, estamos agradecidos ao Senhor por mais essa semana se encerrando. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua graça, pela tua bondade, misericórdia, amor e cuidado. O Senhor tem sido fiel, tem cuidado de nós e nós estamos bem. Esperamos, ó Deus, que todos aqueles que também estão nos assistindo agora ou que vão nos assistir posteriormente também estejam bem. Mas se por acaso não estiverem, que toda enfermidade, que toda dor, que todo mal seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus e assim possamos testemunhar de milagres, ó Deus amado, realizados através da manifestação do teu poder na vida daqueles que necessitam. Estamos juntos para meditar na tua palavra, para louvarmos o teu nome. Pedimos que a tua graça seja sobre nós, que o Senhor ilumine nossa mente, que o Senhor incendeie o nosso coração, que possamos ser cheios, ó Deus, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar o irmão José Vitor aqui no louvor, amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro
pelos nossos pecados, foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Louvado seja o Senhor por tão grande salvação, pelo sacrifício de Cristo na cruz que nos garantiu perdão dos pecados e a vida eterna. Aleluia. Muito bem. Muito obrigado. Deus te abençoe. Se quiser ficar aqui com a gente, pode ficar, sem problema nenhum. Muito bem. O José Vitor, por conta do frio aí, não está viajando esses dias, está aqui com a gente. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Vamos então à nossa reflexão na carta do apóstolo Paulo a Filemon, no único capítulo que essa carta tem. Nós vamos ler 2 versos hoje. Vamos ter uma reflexão talvez um pouco mais curta, mais sucinta hoje. E no domingo a gente continua lá na igreja, talvez com um texto um pouco mais longo, mas hoje nós vamos refletir apenas em 2 versos, o verso 8 e o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Pois bem, ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Muito bem, até aqui. Senhor, mais esta vez, Pai, pedimos graça e misericórdia do Senhor, para meditarmos na Tua Palavra, compreendermos e aplicarmos ao nosso coração aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. Enche-nos da Tua presença, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, nós estamos aí nessa caminhada juntos na carta a Filemon, essa exposição. Você que está nos assistindo, se quiser, pode compartilhar esse vídeo aí para que mais pessoas estejam conosco. E depois também o vídeo estará postado no nosso canal no YouTube e você pode entrar lá e tem todas as exposições. Se você perdeu alguma lá, nós temos todas elas, assim como as de Filipenses e as de Colossenses também. Muito bem. Como nós já vimos aqui, Paulo escreve essa carta a Filemon na época em que ele estava preso na cidade de Roma. Essa carta provavelmente tenha sido enviada junto com a carta aos Colossenses. E Paulo então dá uma saudação, ele se identifica algumas pessoas, conforme nós vimos nas nossas outras ministrações. Paulo fala um pouco a respeito da prova ou do teste pelo qual a fé de Filemon passaria. Paulo se dirigindo a Filemon, um dos irmãos, um dos líderes da igreja ali de Colossos, ele fala que tem ouvido falar muito bem a respeito da fé que Filemon estava manifestando, mas que essa fé precisaria passar por um teste, não é? E antes de entrar no texto propriamente, que nós vamos no assunto propriamente do qual a carta trata, o apóstolo Paulo fala um pouco aqui a respeito do tom em que ele iria se dirigir agora a Filemon, não é? Nós sabemos que quando pessoas querem nos instruir ou querem nos exortar, são usadas às vezes ordens. Eu e você às vezes recebemos ordens superiores, seja dos nossos patrões, dos nossos pais, das pessoas que exercem liderança sobre nós, as autoridades. Inclusive essa semana surgiu um novo decreto do governador de São Paulo, aqui do nosso estado, não é, que todos devem usar máscara na rua e quem estiver sem máscara será multado, não é? Há ocasiões em que somos interpelados por sugestões e há ocasiões em que também
as pessoas que exercem liderança apelam para a nossa compreensão, para a nossa sensibilidade, quando querem nos dar alguns exemplos. E Paulo, nesse trecho, nesses 2 versos que nós meditamos aqui, ele vai falando a Filemão do tom que ele iria usar na conversa em que eles precisavam ter. Paulo precisava ter uma conversa com Filemão, e ele começa a falar aqui a respeito do tom com o qual ele vai se apresentar ou se manifestar nessa carta. E começa a orientar também Filemão sobre alguns princípios que ele gostaria que Filemão tivesse em mente ao receber as orientações que seriam ministradas a ele através dessa carta. Filemão era um homem importante, um homem eminente, não pelo fato de ser um proprietário de escravos, nós entendemos que era um homem importante, tinha algum status social, não era uma pessoa com poucas condições, até porque era um homem que tinha viajado a Éfeso, conhecido o evangelho lá, um homem que hospedava a igreja na sua casa, um homem que tinha um certo status social. Aí Paulo fala que nesse texto que nós vamos meditar hoje, Paulo está falando a ele que ele gostaria de trazer algumas orientações para Filemão, fala do tom que ele gostaria de usar nessas orientações e fala sobre alguns princípios que Filemão deveria ter em mente ao receber essas orientações, mesmo sendo um homem com um certo status social e também espiritual, porque ele era conhecido como um dos líderes da igreja daquela região, conforme nós vimos na nossa última ministração. Era um homem que inspirava a fé de outras pessoas e ele deveria ter isso sempre em mente. E nesses 2 versos que nós lemos, nós vamos tirar para nós nessa noite 3 lições importantes sobre o que nós devemos levar em conta quando nós recebemos orientações, seja de autoridades civis, seja de autoridades espirituais, seja de pessoas que fazem parte do nosso convívio, não é? Então, quando nós precisarmos ouvir alguma orientação, nós precisamos ter alguns princípios em mente, dos quais nós não podemos esquecer. E o primeiro princípio que esse texto nos mostra é que nós não devemos nos esquecer, quando formos receber orientação, do princípio da autoridade. No verso 8, o apóstolo Paulo, ele é bem enfático e diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito. O apóstolo Paulo estava consciente da sua autoridade apostólica e da autoridade que havia sido delegada a ele pelo próprio Senhor Jesus, com relação àqueles que estavam sob a sua liderança. Paulo sabia dessa situação e ele tinha consciência de que Filemão também entendia isso. E Paulo, ao escrever essa carta, ele fala assim: Filemão, eu poderia estar escrevendo para você para te dar uma ordem, porque eu tenho plena liberdade para isso. Eu imagino que Paulo tivesse essa liberdade pelo fato de saber que podia contar com a submissão de Filemão, não é? Irmãos, nós estamos num tempo em que existe uma crise de autoridade muito grande, tanto nas igrejas, quanto nas escolas, nos lares, em todos os lugares. Nós sabemos que por causa do pecado que habita em nós temos dificuldade em honrar a autoridade, em respeitar a autoridade, em reconhecer a autoridade. Isso aconteceu lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo. Desde então o homem se rebelou contra Deus e contra tudo aquilo que representa a autoridade de Deus, seja a autoridade de um líder espiritual na igreja, seja a autoridade do pastor, seja a autoridade dos pais, seja autoridades civis. E nós, quando temos orientações a não ser passadas, ou precisamos ser corrigidos, precisamos ser exortados, precisamos ter a nossa atenção chamada, nós temos dificuldade com relação à autoridade. E Paulo está falando, a Filemão aqui, nessa carta, e nesse trecho da carta especificamente,
que ao enviar essa mensagem a Filemão, uma das coisas que Filemão precisava ter em mente é que se Paulo quisesse dar uma ordem, Paulo tinha toda a autoridade para ordenar o que quer que fosse a Filemão, porque ele era o pai espiritual de Filemão, ele era o apóstolo responsável por aquela região, era a pessoa por intermédio da qual o evangelho tinha chegado naquele lugar. E Filemão deveria ter em mente esse princípio de autoridade. Eu e você precisamos aprender que nenhum de nós é suficiente em si mesmo e nenhum de nós é autônomo. Nós não somos autônomos no reino de Deus e nem na vida também. Todos nós estamos sujeitos e devemos nos sujeitar às autoridades. Toda autoridade é constituída por Deus, disse o próprio Senhor Jesus. Jesus, diante de Pilatos, disse que Deus não é passivo no que diz respeito à delegação de autoridade no mundo. Jesus falou que Pilatos não teria nenhum poder sobre ele se do alto não tivesse sido concedida. Então, assim como Pilatos era uma autoridade sobre Cristo no momento do seu julgamento, porque essa autoridade tinha sido delegada por Deus, existem autoridades hoje também que são delegadas por Deus e estão sobre nós. Nós precisamos reconhecer isso. Não é? Nós precisamos, no ambiente da igreja, nós precisamos reconhecer a autoridade dos líderes, as pessoas que nos lideram. E quando formos admoestados, exortados, corrigidos, orientados, nós precisamos ouvir e nós precisamos saber que essas autoridades foram constituídas por Deus. O autor aos Hebreus escreve no versículo 17, no capítulo 13, de sua carta, dizendo: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês, não é? É muito triste quando um ambiente de rebeldia se instala, onde a autoridade não é honrada, a autoridade não é respeitada, não é ouvida, onde a autoridade é agredida, é desafiada. E esse espírito de rebelião é o pecado por excelência, não é? Esse espírito nasceu quando Lúcifer decidiu fazer uma rebelião no céu, né? E tentando fazer isso, ele foi expulso de lá e depois ele fez com que o homem também se rebelasse contra Deus, e até hoje esse é o pecado por excelência. Então, se eu e você não temos respeito à autoridade, o que nós estamos fazendo é dar sequência ao trabalho de Satanás. Temos que tomar cuidado para não sermos agentes de Satanás na empresa, na igreja, no lar, seja onde for. Aquele que se rebela contra a autoridade está se conformando à imagem do próprio diabo. E nós precisamos vigiar muito, porque ele sempre tentou, sempre tenta e sempre tentará nos fazer nos rebelarmos contra toda autoridade, porque foi com esse tipo de pecado que ele iniciou a sua carreira como inimigo de Deus, inimigo de tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. Então eu e você, diante de orientações que nos são passadas, o primeiro princípio que nós precisamos observar é o princípio da autoridade. Se você está sendo orientado por alguém que é autoridade sobre você, então reconheça essa autoridade e se submeta a ela, conforme o versículo que diz aqui, porque se nós não fizermos assim, essa liderança não será proveitosa. E se o nosso líder, as pessoas que nos lideram, tiverem que nos admoestar com sofrimento e não com alegria, cada vez mais vai ser menos proveitoso. Uma hora o líder desanima e deixa com que a gente ande por conta própria, e sabemos que andar por conta própria não é muito bom. Segundo princípio que esse texto nos apresenta sobre o tom com que o apóstolo Paulo estava falando com Filemão e que Filemão deveria observar, está na primeira parte do verso A. Então, além do princípio da autoridade, Filemão deveria ter em mente, ao ouvir as orientações de Paulo, o princípio do amor, não é? E o apóstolo Paulo diz assim, no início do verso 9, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Esse amor que o texto nos apresenta é o amor ágape. A palavra amor, no original do grego lá, é ágape, é amor sacrificial. Então Paulo estava aqui falando, Filemão, ainda que eu tenha autoridade para te dar uma ordem, eu vou apelar para o amor. Não é? Eu não vou usar essa prerrogativa com você,
mas eu vou falar com você agora em nome do amor. Eu vou não te pedir para que me obedeça, mas eu vou me pedir para que você se sacrifique, não é, a favor de Onésimo, e nós vamos discorrer sobre o texto da carta nas nossas próximas conversas aqui. Mas o que Paulo estava ensinando Filemão, que nesse momento não era momento de dar ordem e obedecer, mas era o momento de entender que eles estavam diante de uma oportunidade de se sacrificar em prol de um bem maior, em prol do reino de Deus. Então Paulo fala assim: vamos deixar agora a relação líder-liderado de lado e vamos abraçar a expectativa, vamos abraçar agora a prerrogativa do amor, em que nós vamos abrir mão dos nossos direitos para sermos bênção na vida uns dos outros, não é? Vamos abrir mão daquilo que a gente pode fazer. Eu poderia dar uma ordem, você deveria obedecer, mas então vamos fazer diferente. Nem eu vou dar ordem, nem você agora vai se submeter apenas por causa da minha autoridade, mas vamos juntos agora abraçar esse amor ágape, esse amor sacrificial, que é o amor que Jesus teve por nós, morrendo na cruz do Calvário, como foi cantado aqui hoje, agora há pouco, e nos deu a salvação, mesmo sem que nós merecêssemos. Então, quando nós somos admoestados, quando somos orientados, quando temos alguma orientação a receber, uma das coisas que nós precisamos colocar à frente, talvez até das nossas razões, é o princípio do amor. O princípio da autoridade é importante, mas também precisamos ter em mente o princípio do amor. Às vezes é necessário abrir mão de direitos, é necessário abrir mão das nossas prerrogativas, às vezes é necessário abrir mão dos nossos interesses para servirmos a um bem maior, que é amar acima de todas as coisas e se sacrificar pelo bem dos outros. Jesus disse, e o apóstolo João escreveu no verso 17 do capítulo 15 do seu evangelho, dizendo assim: o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Esse amor não é o amor de afinidade, esse amor não é o amor de interesse, mas é o amor sacrificial, é se doarmos pelos outros. Nós precisamos entender que como cristãos, nós precisamos nos doar em favor uns dos outros. E o terceiro princípio que esse texto nos apresenta, além do princípio da autoridade, além desse princípio do amor, é o princípio da honra, não é? É muito importante nós atentarmos para essa característica aqui que nos é apresentada na segunda parte do verso 9, em que Paulo fala assim: sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Porque de repente essa admoestação, essa orientação poderia não ser recebida muito bem por Filemão e talvez até pela igreja, porque essa carta certamente seria lida entre os irmãos daquela região, porque havia um conflito a ser resolvido ali, uma questão importante que a igreja deveria resolver em relação a Onésimo e Filemão, como nós veremos na sequência, nas nossas próximas conversas. Mas pelo fato do apóstolo Paulo ser um homem já, vamos usar um termo assim, em fim de carreira, não é? Ele já estava aí dos seus 55 aos 60 anos de idade, preso em Roma, não é? Humilhado, sem credibilidade talvez essa mensagem não soasse muito bem e os irmãos poderiam meio que ignorar as palavras do apóstolo Paulo. Mas Paulo deixa bem enfatizado aqui que mesmo sendo velho, mesmo sendo o prisioneiro de Cristo, mesmo estando na prisão, ele ainda era o apóstolo Paulo. E ele estava na prisão por causa do evangelho de Jesus Cristo. Ele era o prisioneiro de Jesus, ele não era o prisioneiro de Roma. Interessante nós ressaltarmos isso, conforme já dissemos antes. Paulo se identifica não como alguém que estava preso pelo Império Romano, mas quem estava preso por causa do nome de Jesus e era prisioneiro do próprio Senhor Jesus e não dos romanos. E o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando um princípio muito importante, que é o princípio da honra. Não é? É muito triste quando a gente vê pessoas desonrando a autoridade. Desonram a autoridade do pastor, desonram a autoridade dos pais, desonram a autoridade
dos seus líderes, dos seus patrões, do chefe. É muito comum nós nos encontrarmos, e estou falando de mim também, não é, em rodinhas, falando mal do pastor, falando mal do presidente, falando mal dos líderes da igreja, falando mal dos pais, ou ridicularizando, não é, fazendo chacota, e isso é uma prática absolutamente antibíblica. Nós não devemos fazer isso, principalmente com aqueles que são mais velhos. Não é? No livro do Levítico, capítulo 19, verso 32, Deus deu uma ordem para o povo de Israel: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus, eu sou o Senhor. O apóstolo Paulo, naquele momento da vida, ele está dizendo aqui para Filemão, e essa mensagem é importante para nós também, que nós saibamos praticar o princípio da honra, honrar a autoridade, honrar aqueles que são mais velhos, honrar aqueles que já caminharam mais, os nossos anciãos, pessoas que são importantes para nós, sejam nossos avós, sejam os nossos pais, sejam os nossos líderes na igreja, sejam pessoas que estão caminhando na fé há mais tempo do que nós e têm mais experiência, mais conhecimento. É importante que nós saibamos praticar o princípio da honra. A Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem tem honra. E se nós não aprendemos a honrar as pessoas que estão exercendo autoridade sobre nós, que são as pessoas que merecem ou têm essa prerrogativa de receber a honra da nossa parte, quando chegar a nossa vez de receber honra, nós também seremos desonrados. Nós não vamos colher aquilo que nós não plantamos. Então nós precisamos aprender a praticar esse princípio da honra, que é muito importante. Você tem um pastor que cuida de você, honre o seu pastor. Você tem um líder na igreja que cuida de você, honre o seu líder. Você tem os seus pais, os seus avós, honrem os seus pais e os seus avós. É desagradável ver pais sendo desonrados pelos filhos, verem avós sendo desonrados pelos netos, ridicularizados, servindo de chacota. É muito triste isso, ver pessoas falando mal, criticando e blasfemando até daqueles que os servem, que os serviram, que os orientaram, que os ajudaram na caminhada. Paulo está falando para Filemão exatamente isso. Filemão, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o ancião, eu sou o velho, eu sou o prisioneiro de Cristo. Então, preste bem atenção quem é que vai falar com você agora. Não é? Tome muito cuidado como você vai receber a mensagem que eu estou para lhe passar. Tome muito cuidado como você vai reagir, porque quem está falando com você, quem vai agora passar uma orientação para você, é alguém que esteve 3 anos e meio na cidade de Éfeso, que pregou o evangelho, pela vida do qual Deus fez grandes maravilhas naquela cidade. Vocês conheceram o evangelho ali, vocês têm recebido orientações, fundaram essa igreja. Então não se esqueçam da onde vem toda essa riqueza espiritual que vocês têm recebido. Deus tinha usado a vida do apóstolo para levar aquelas pessoas a Cristo. E agora era o momento de eles receberem então essa orientação, honrando aquilo que o apóstolo Paulo representava a eles. Então eu e você precisamos levar em conta esses princípios quando formos receber algumas orientações. Quando o seu pai for falar com você, quando a sua mãe for falar com você, quando o seu pastor, o seu líder, talvez o seu patrão, o seu encarregado, lembrem sempre disso, que é preciso nós termos consciência do princípio da autoridade, do princípio do amor e do princípio da honra. Se nós levarmos isso em conta, conflitos serão resolvidos de maneira mais simples, dificuldades serão solucionadas de maneira mais adequada e nós com certeza glorificaremos o nome do Senhor. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui nessa minha conclusão agora é que todos nós precisamos de orientações. Ninguém aqui sabe tudo. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, nós não sabemos tudo, não conhecemos todas as coisas, não temos todas as respostas. Ninguém aqui, nenhum de nós é bom sozinho, nós precisamos de orientação. E Deus é tão bom que na sua bondade, na sua misericórdia, Ele sempre providencia pessoas credenciadas por Ele, porque toda autoridade provém dEle, para nos orientar. Se você
tem dificuldade para resolver algum assunto, saiba que Deus pode colocar alguém perto de você para te orientar. Se você tiver a mente aberta para ouvir, se você tiver o coração aberto para levar em conta os conselhos que Deus vai providenciar através das pessoas para você, Deus sempre providenciará alguém credenciado para te ajudar. E eu e você devemos sempre orar a Deus para que através do Espírito Santo Ele nos ensine a sermos obedientes como Cristo foi em todas as coisas. Que nós possamos observar sempre os princípios de autoridade, do amor e da honra quando formos receber orientações dessas pessoas que Deus providencia para abençoar a nossa vida. E quando isso acontecer, eu e você podemos ter certeza que esses princípios aplicados à nossa vida vão reverberar, ou seja, eles vão retornar a nós como bênção para a nossa vida, bênção para a nossa vida espiritual, para o nosso caminho e para todas as áreas da nossa vida. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus que nos mostram muito bem isso. Não é? O rei Davi, 1 Samuel capítulo 24, 5 e 6, diz assim: Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Saul estava perseguindo Davi, né? O Saul não estava nem certo no que ele estava fazendo. E Davi não tinha feito mal nenhum contra Saul, tinha cortado apenas um pedaço do manto, e ainda assim ele sentiu o coração pesado, sentiu dor no coração, porque ele falou assim: eu não deveria ter feito nem isso, porque ele sabia que sobre Saul, mesmo estando na situação em que estava, repousava a autoridade que vinha do Senhor, ele era um ungido do Senhor. E Davi, durante todo o tempo em que ele esperou para subir ao trono de Israel, ele jamais se levantou contra a autoridade que já estava constituída antes dele, e por isso Deus fez dele um grande rei. Não é? E nós temos um exemplo maior também nas Escrituras do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 2, verso 51 diz assim: E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Jesus, já com 12 anos, consciente de quem ele era, estando em Jerusalém, já tendo condições para disputar com as pessoas mais sábias no conhecimento da lei do seu tempo, ele ainda assim se submeteu a José e a Maria até que chegasse o tempo dele começar a exercer o seu ministério. Jesus é o nosso maior exemplo de submissão e obediência. E em Filipenses capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo diz que ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo estava dizendo aqui para Filemão: olha, nós vamos conversar agora, e eu poderia conversar com um tom mais duro, com um tom mais incisivo, eu poderia me dirigir a você agora dando ordens, mas eu vou fazer isso em nome do amor apenas. Eu não vou usar essa prerrogativa, mas não se esqueça de quem está falando com você. Então, antes de reagir àquilo que nós vamos conversar, preste muita atenção no detalhe de quem está falando. E eu e você precisamos isso. Quando alguém for nos dar alguma orientação, precisamos reconhecer a autoridade, precisamos abrir o coração para ouvir com amor essas orientações, e precisamos honrar aqueles que nos abençoam com a sua liderança. Se fizermos isso, com certeza seremos abençoados. Amém? Então, que essas lições fiquem guardadas no nosso coração, e no domingo a gente continua, onde a gente vai já entrar propriamente nas instruções que o apóstolo Paulo estava enviando a Filemão. Mas é importante que esses princípios estejam bem claros para nós nessa nossa exposição. Vamos orar? Deus amado, louvado seja o teu nome pela vida daqueles que nos lideram, aqueles que nos orientam, Pai. Nós chegamos até aqui porque pessoas nos orientaram, nossos pais, nossos líderes, nossos pastores, nossos professores. Senhor, quanta rebeldia nas escolas contra os professores, Pai. Senhor, nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que parece que é bonito ridicularizar a autoridade, falamos contra todos aqueles que representam a autoridade, Pai. Líderes religiosos são desrespeitados, autoridades civis são desrespeitadas,
fala-se mal de todo mundo, critica-se todo mundo, ofende todo mundo. Senhor, nós precisamos, ó Deus amado, que o Senhor nos dê um coração mais aberto, mais submisso, mais quebrantado, Pai. Que nós saibamos, ó Deus, honrar a autoridade, principalmente daqueles que são anciãos, nossos pais, nossos avós. Senhor, pessoas que já caminharam longe na vida e já passaram por muita coisa e sabem nos orientar. Ó Deus, nós precisamos aprender a lançar mão do amor, a deixarmos de lado razões, certezas e amarmos acima de qualquer coisa de forma sacrificial, como Tu fizeste por nós na cruz do Calvário. Senhor, que aprendamos a cada dia, Pai, a nos submetermos a essas pessoas que o Senhor credencia para nos abençoar com a Sua autoridade. Sabemos que esse é o caminho da bênção. A Tua palavra nos ensina num dos mandamentos, o primeiro com promessa, que se honrarmos nossos pais e nossas mães, nós teremos uma vida longa sobre a terra, Pai. Os nossos dias serão prolongados, diz a Tua palavra. Senhor, aplica essa palavra no nosso coração. Nos torne cada vez mais parecido com Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que Ele até poderia se apegar, mas Ele esvaziou a si mesmo, Ele se humilhou, tomou a forma de homem e, achado em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pai amado, que essa lição do apóstolo Paulo, que esse tom em que ele gostaria de conversar com Filemão seja um exemplo para nós de como nos comportarmos diante das orientações que precisamos receber durante a caminhada da nossa vida. Fica conosco, abençoe o nosso final de semana, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Muito obrigado você que ficou conosco até aqui. Um grande abraço, um bom final de semana. Que Deus te abençoe e te guarde. Domingo às 19 horas nós temos a transmissão do nosso culto ao vivo. A Igreja Presbiteriana Renovada de Rio Preto, ali na Vila Romana, no bairro Eldorado. Se você estiver por perto e quiser participar conosco, você é bem-vindo, né? Com todas as normas de segurança, estaremos lá querendo o Senhor Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus.